Salmo 121, cântico de romagem ou de peregrinação. Eleva os olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Ele não permitirá que os teus pés vacilem, não dormitará aquele que te guarda. É certo que não dormita nem dorme o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra à tua direita. De dia não te molestará o sol, nem de noite a lua. O Senhor te guardará de todo o mal, guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua saída e a tua entrada, desde agora e para sempre. Numa tentativa de resumir este salmo, um irmão escreveu a seguinte frase: o cuidado vigilante de Deus para com os seus filhos inclui todas as suas atividades à medida que saem e entram. Deus cuida. Cada salmo desta bela coleção, e aqui nós temos uma coleção de 15 salmos chamados Cânticos de Romagem ou Peregrinação. Se virem os títulos, começa no Salmo 120, esta coleção de 15 salmos que vai até ao 134. Eles têm esse título, ou dos degraus, dando essa ideia de uma caminhada, de uma peregrinação. E por isso algumas Bíblias têm essa tradução do título Cântico de Peregrinação, e uma tradução traz esta descrição um pouco mais longa: Cântico para os peregrinos a caminho de Jerusalém. Então tem aqui uma explicação deste título. Os peregrinos que estavam a caminho de Jerusalém cantavam, oravam estes salmos. Estes eram os salmos que ficavam bem, que eram apropriados para esse tempo de viagem a caminho de Jerusalém. Então estes foram cânticos usados pelos judeus, aqueles piedosos, aqueles que queriam agradar a Deus, que queriam fazer a vontade do Senhor e que subiam até ao templo de Jerusalém, Jerusalém edificada sobre um monte, sobre uma colina. E por isso essa ideia de subir até Jerusalém. Isto na altura e para as festas, aquelas grandes festas que Deus tinha instituído através de Moisés. Ele tinha orientado o povo a ir até Jerusalém nessas 3 grandes festas que os judeus celebravam: a Páscoa, uma delas, a festa dos tabernáculos. E nós vemos essa movimentação aí descrita no próximo salmo, o Salmo 122, quando o salmista, e aqui neste caso sim Davi, este salmo está identificado, nem todos estão identificados. O Salmo 122 diz que é de Davi, e aí temos essas palavras: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Pararam os nossos pés junto às tuas portas, ó Jerusalém. Jerusalém, que estás construída como cidade compacta, para onde sobem as tribos do Senhor, como convém a Israel, para renderem graças ao nome do Senhor. Essa subida a Jerusalém para adorá-lo, para lhe dar graças, para reconhecer que Ele é Deus e que Ele quer ser glorificado. Então, como esta coleção de salmos se encontra no último livro, lembrando que o livro dos salmos é, na verdade, uma coletânea de vários hinos, cânticos, mas que está organizada em 5 livros. E esta coleção destes 15 cânticos de peregrinação estão no 5º volume dos salmos. E isso dá a entender, portanto, pela correspondência que tem com a história de Israel, que está relacionado com aquele tempo em que os judeus estão a voltar do exílio da Babilônia. Aquele segundo templo, porque o primeiro tinha sido destruído, foi reconstruído no tempo de Esdras, Neemias, Zorobabel, Ageu, e este é o tempo de, então,
louvar a Deus, já numa segunda parte da história do povo de Israel, dos judeus. Então há aqui uma grande ênfase em Jerusalém, em Sião, o Monte Sião, onde estava edificada a cidade de Jerusalém e o templo. E é importante lembrar que a nova aliança, ela ensina que o que foi prometido em Jerusalém, em Sião, cumpriu-se em Jesus Cristo e na sua igreja. E aquelas promessas que foram dadas ao povo de Deus em Sião, em Jerusalém, aquilo que Deus falou através dos profetas, na sua revelação, ao longo dos séculos em que o povo adorava em Jerusalém, essas promessas cumpriram-se em Jesus e cumpriram-se através da igreja. Então, subir a Sião hoje, esta linguagem bíblica, esta linguagem veterotestamentária, ela tem um equivalente para nós crentes nos nossos dias. Reunirmos-nos com Jesus, reunirmos-nos com o seu povo, judeus e gentios, é a forma de subirmos a Sião. É quando nós nos reunimos com os nossos irmãos para darmos graças ao nosso Deus, para cantarmos ao nosso Deus. É a nossa subida, é a nossa peregrinação até Sião, até Jerusalém. Nós temos essa figura no Novo Testamento, claramente expressa pelo autor aos Hebreus, no capítulo 12. Hebreus capítulo 12 tem esta imagem da Sião, de subir a Jerusalém, tendo chegado ao Monte Sião, falando para os crentes hebreus, mas que vivem na nova aliança. Tempo da igreja, tendo subido ao Monte Sião e à cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, e a incontáveis hostes de anjos, e à universal assembleia, e igreja dos primogênitos, arrolados nos céus, e a Deus, o juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados, e a Jesus, o mediador da nova aliança. Então estes salmos, esta ida a Jerusalém, esta subida a Sião, tem este paralelo para a igreja que o autor aos Hebreus nos ensina. É esta adoração ao Senhor, ao Deus vivo, que é também o juiz de todos, como está aí descrito. Aquele que nos aperfeiçoa, é Jesus que é o mediador, aquele que restaura a nossa paz e o nosso relacionamento com o Pai. Então é vital recordar este facto. Estes salmos dizem mais a respeito de nós coletivamente do que a crentes individualmente. Tem a ver com o povo, tem a ver com esta consciência de que se pertence a um povo. Então, ler, meditar no Salmo 121 não é uma experiência individual, é uma experiência e deve ser uma experiência coletiva. Não é uma experiência e não deve ser uma experiência de indivíduos que entram ou que saem de casa, do emprego, da cidade ou do país, algo particular, algo egocêntrico, centrado em si mesmo, na sua agenda. Mas esta realidade bíblica, espiritual, descreve uma movimentação do corpo, do serviço em nome de Cristo. Lembrar que somos membros uns dos outros, como está escrito em Efésios 4:25. E nessa carta, ainda no capítulo 5, versículo 30, diz: nós somos membros do corpo de Cristo. É essa a ideia que nós temos que ter como crentes. Nós não vivemos isolados, sozinhos, individualmente a vida cristã. Temos momentos em que sim, nós precisamos dessa solitude, nós precisamos desse recolhimento, como Jesus fazia, momentos em que nós estamos a sós com Deus, mas esta ideia de subir a Sião, de subir a Jerusalém, de adorar o Senhor é uma experiência coletiva do corpo, é uma experiência do corpo da igreja. E neste salmo há como que um refrão que se repete em outros salmos desta coleção. Está aí no versículo 2, o Senhor Criador do céu e da terra. Esta mesma ideia é repetida no Salmo 124, versículo 8, no Salmo 134, versículo 3.
Então, apesar da fraqueza que demonstram e o desprezo que sofrem, os crentes acreditam, com razão, que o Deus da aliança é o verdadeiro Deus que criou todo o universo. É o Deus que demonstrou esse poder para fazer todas as coisas que nós vemos. E são grandiosas, são assombrosas, são espantosas as coisas que Deus fez. A obra das suas mãos é admirável. E esse é o Deus que está a ser adorado, que está a ser louvado. É para esse Deus que está a ser dirigido este culto, esta adoração, estes cânticos. Então tudo o que existe nos céus e na terra dá testemunho do grande Criador, que é também o nosso Pai que está nos céus. Por isso, a pergunta é: por que é que nós deveríamos ter medo, andar ansiosos? Se é verdade que o Deus que cuida de nós, o Deus que olha por nós, é o Deus criador dos céus e da terra, e para Ele ter criado tudo o que nós vemos, é preciso muito poder, é preciso ser muito forte. Então, por quê? Se somos filhos dele, andaríamos nós ansiosos, angustiados, com medo, nervosos? Enquanto meditava neste salmo, eu lembrei, até por causa da forma como o salmo começa aqui, eu lembrei de um cântico, esta ideia: eleva os olhos para os montes. E o cântico que eu lembrei foi: olho em tudo, e sempre vejo a ti. Estás nos céus, na terra, onde eu for. Em tudo o que me acontece, eu sinto o teu amor. Eu não posso mais deixar de crer em ti, Senhor. É impossível eu não crer em ti. É impossível não te encontrar. É impossível não fazer de ti o meu ideal. Porque eu olho em tudo e eu vejo-te a ti. Alguém que tem os olhos abertos, os olhos espirituais, vê o Senhor, vê o Criador, vê o Deus que fez todas as coisas. E sob a liderança de Moisés, então, o povo de Deus, os israelitas, eles foram um povo nómada, peregrino, andava em peregrinação, isso durante 40 anos, pelo deserto. Mas depois que se estabeleceram em Canaã, Deus, o Senhor, exigiu que eles fossem a Jerusalém 3 vezes por ano, e isso então lembrava que, espiritualmente falando, ainda eram um povo peregrino e precisavam de depender do Senhor constantemente. E nós sabemos que essa é uma das intenções com a festa dos tabernáculos, das tendas, lembrar dessa realidade provisória, passageira. Essa é uma das mensagens. Esta ideia que Davi transmite em Crônicas: somos estrangeiros e peregrinos diante de ti, ou estranhos, como os nossos pais foram. É uma ideia repetida nos Salmos, também no Salmo 84, o Salmo 119, os versículos 19 e 54 trazem essa ideia da consciência de peregrino. Mas muitos crentes, assim como os crentes daquele tempo, quiseram se estabelecer. Muitos hoje, muitos de nós também querem ser colonos em vez de serem peregrinos ou estrangeiros. Querem ser habitantes estabelecidos. Nós ficamos contentes quando nós nos instalamos nas nossas zonas de conforto. Nós procuramos esse conforto, nós queremos essa segurança, nós não gostamos de improvisar, nós não gostamos dessa instabilidade. O nosso contentamento vem quando as coisas se estabilizam, quando se estabelecem. Só que isso leva-nos a viver muitas vezes, muitos dias, muitas semanas, muitos meses, como se Jesus nunca tivesse morrido. Esse desejo por essa estabilidade leva-nos a esquecer do sacrifício que Jesus fez, de deixar a sua glória e vir para morrer. Nós vivemos vidas como se Jesus não fosse voltar ou não nos fosse chamar para si. Nós vivemos vidas aqui na terra como se ela não fosse acabar.
ou passar da forma como nós a conhecemos. Só que isso são afirmações verdadeiras, são realidades que a Bíblia apresenta como inegáveis. A terra vai passar. A nossa vida aqui vai acabar como a conhecemos. E nós podemos ser culpados de ter uma mentalidade de turistas, contentes por fazer visitas ocasionais e breves ao Senhor, que são mais visitas de lazer e de entretenimento. Queremos socializar, queremos ouvir algumas músicas que nos agradam, queremos ver pessoas que são simpáticas, que são gentis. São mais visitas de lazer e de entretenimento do que de verdadeira adoração e de serviço sacrificial ao Senhor. Fazemos essas visitas de turista, mas vamos nos conformando com este mundo para podermos desfrutar dele o máximo possível e às vezes custando a nossa integridade, abrindo mão da nossa identidade em Cristo, tendo vergonha de vivermos para agradar ao Senhor em alguns desses contextos sociais. Nós precisamos então saber e lembrar que a nossa cidadania está no céu. Em Lucas 10, 20, o Senhor Jesus disse aos discípulos: alegrai-vos, não porque os espíritos se vos submetem, porque têm autoridade sobre os demónios, mas alegrem-se sim porque o vosso nome está arrolado nos céus. Essa ideia de que sois cidadãos dos céus. É o que Paulo diz em Filipenses 3, 20, a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Nós somos do céu, nós somos de outra pátria. Nós temos chegado ao Monte Sião, à cidade do Deus vivo, à Jerusalém celestial. Nós já lemos esse texto em Hebreus 12. A igreja dos primogênitos arrolados nos céus. O nosso nome está associado ao céu, se somos verdadeiramente crentes, se cremos, acreditamos em Jesus. A nossa pátria não está aqui, esta não é a nossa cidade, a nossa terra não é esta. Então isto deve fazer diferença nas nossas vidas aqui na terra. Nós precisamos nos sentir como que temporários aqui. Enquanto fazemos esta jornada de peregrinos, esta jornada que se chama vida, enquanto estamos vivos aqui com este corpo, mas estamos temporariamente aqui. E nós cantamos a semana passada essa oração: Senhor, ajuda-me a ser verdadeiramente um peregrino. Faz-me um peregrino aqui, meu mestre. Nós oramos cantando a semana passada. Faz-me almejar os tesouros celestes e não os terrestres daqui. Então o tema deste salmo é a proteção de Deus sobre o seu povo. E essa expressão guardar, ou ele é o guarda, ela é usada aqui neste salmo 6 vezes. A segurança é algo que os peregrinos valorizam muito, preocupam-se. Quem está a peregrinar em viagem quer se sentir seguro também, especialmente ao percorrerem os caminhos de uma região montanhosa. Há sempre o risco de tropeçar, de se magoar. Alguém podia sofrer uma insolação, o sol poderia ferir, ou uma noite muito fria podia trazer algum tipo de doença. Então, há perigos. Ladrões podem se aproximar de peregrinos e, por isso, essa ideia de necessidade de proteção, de busca de segurança. E a mensagem deste salmo, então, aplica-se aos peregrinos de Deus, aqueles que são de Deus, que são do Senhor. E para nós, que estamos a aprender essa identidade de sermos peregrinos, que somos do Senhor, então isto também a nós dá-nos garantias. As garantias que nós precisamos para a nossa vida aqui. As promessas que o Senhor fez, que Deus dá algumas garantias para o próximo tempo que nós tivermos aqui na terra. Então, olhando novamente para o Salmo 121 e passando pelos versículos 1 e 2, de 2 em 2, estas partes que vemos aqui demarcadas no Salmo, começa com essa expressão: eleva os olhos para os montes,
De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Esta ideia de olhar para os montes que muitos judeus olhavam e que lá queriam ir para prestar culto a falsos deuses, a outros deuses, a ídolos. Nós vemos várias vezes no Antigo Testamento a referência aos lugares altos, aos outeiros, mas para prestar culto a falsos deuses, a outros deuses, a demónios. Segundo Reis, se quiserem anotar algumas das passagens, segundo Reis 16, versículo 4, Jeremias 3, 23, também Jeremias 13, 27, Jeremias 17, versículo 2, Oseias capítulo 4, versículos de 11 a 13, são algumas das passagens que mencionam os lugares altos, os montes, os outeiros, para onde iam alguns judeus apóstatas, alguns que se afastavam da fé verdadeira, que se afastaram do Deus vivo, o Criador do céu e da terra, e estavam a adorar outros deuses nesses lugares. Mas o povo de Deus que é fiel, olhava acima dos outeiros, acima dos montes, olhava para o grande Deus que criou todas as coisas. E quando os viajantes olhavam e avistavam Jerusalém, situada nas montanhas, lembravam que Deus habitava ali, no seu santuário, e que providenciava a ajuda de que necessitavam, o auxílio. Essa é a palavra que aparece aqui, o socorro, o auxílio. É a mesma palavra que é usada por Deus para descrever o papel da esposa, da mulher de Adão. Deus usa aqui para ele. É assim que Deus se apresenta, o auxiliador, o ajudador, aquele que traz o socorro, a ajuda. Tudo o que existe nos céus e na terra dá testemunho do grande Criador que é também o nosso Pai celestial. Por isso, a pergunta é, haveríamos nós de ter medo da nossa peregrinação aqui na terra? A criação do nosso Pai está diante de nós. Isso mostra a força que Ele tem, o poder que Ele tem, a autoridade que Ele tem. Então lembremos disso. Salmo 121, os primeiros 2 versículos, lembra-nos que a criação mostra quão forte e poderoso é o nosso Pai. Spurgeon, um irmão que meditou longamente no livro dos Salmos e escreveu comentários, ou pelo menos foi escrito o que ele meditou acerca dos Salmos. Ele disse que Satanás esforçar-se-á por manter os nossos olhos nas nossas tristezas para que fiquemos inquietos e desanimados. Tomemos, pois, a firme resolução de olhar para fora e olhar para cima, pois há bom ânimo para os olhos, e aqueles que erguem os olhos para os montes eternos, em breve terão também os seus corações erguidos. Alguém que aprenda a olhar para cima, alguém que treina o seu corpo, a sua alma, a se erguer diante do Senhor, diante do seu poder, diante da sua criação, é alguém que terá o seu espírito também, a sua coragem erguida, levantada, a sua esperança. Por isso, consideremos os montes para onde olhamos. Cuidado, há lugares altos, há outeiros que não agradam ao Senhor, que não são a ser usados da forma como Deus quer. Consideremos os montes para onde olhamos. Prestemos atenção ao tipo de ajuda que nós procuramos, o que é que estamos a pedir. E também com que olhos é que nós estamos a olhar. Se são olhos de fé, se são olhos de dúvida, apenas olhos carnais, sem vermos com fé e espiritualmente. Nós precisamos considerar isso. Se não temos, vamos pedir. Se ainda não encontramos, vamos buscar. Nós fomos chamados para olhar para além do céu e da terra. Não apenas ver aquilo que os nossos olhos físicos veem, nós fomos chamados para olhar para além, para olhar para aquele que criou
tanto o céu como a terra. Nós fomos chamados, criados para contemplar o Senhor, o Deus Criador, o Senhor dos Exércitos. Este é o nosso chamado, esta é a nossa vocação, o nosso chamamento, foi para isto que fomos criados. Versículos 3 e 4. Ele não permitirá que os teus pés vacilem, não dormitará aquele que te guarda. É certo que não dormita, nem dorme o guarda de Israel. Estes versículos mostram a preocupação do Senhor. É verdade que o Senhor preocupa-se com os pés dos seus filhos, os caminhos por onde andam, como é o nosso andar. Nós que somos filhos de Deus, Deus preocupa-se com o nosso andar. A palavra guardar aqui, ela significa proteger. É utilizada pela primeira vez em Gênesis, no capítulo 2, versículo 5, onde nós lemos que Deus colocou lá o homem, ou Adão, para guardar. A ideia de guardar significa proteger, cuidar bem. E aqui nós vemos esse verbo, essa ideia aplicada a Deus, o guardar. Se Deus tinha colocado Adão no jardim para guardar, este mesmo verbo é usado para o Deus que cuida, que guarda. Os crentes, os peregrinos, os adoradores, os filhos. O Senhor preocupa-se conosco. Mesmo enquanto dormimos, Deus cuida de nós, porque Ele não dorme. Nós lemos no Salmo 34, versículo 15, os olhos do Senhor repousam sobre os justos e os seus ouvidos estão abertos ao seu clamor. Pedro repete, ou cita este Salmo na sua primeira carta, no capítulo 3. O Salmo 32 tem esta ideia, traz esta ideia de Deus a falar com o seu povo, os seus filhos. Instruir-te-ei e te ensinarei o caminho que deves seguir e sob as minhas vistas te darei conselho. Então estes salmos, estes 2 versículos em particular, trazem-nos esta ideia de que os olhos do nosso Pai estão sobre nós. O Senhor olha para nós. Ele olha por nós. Ele guarda-nos. Ele cuida de nós. É isto que Ele quer que saibamos. Ele faz isto. Ele fez com Israel, o seu povo, e Ele faz com o novo povo, com a igreja, que junta Israel com estrangeiros. Deus faz. Deus continua a fazer. Por isso Pedro, escrevendo aos irmãos, escrevendo à igreja, ele cita este salmo, o Salmo 34. Os olhos do Senhor repousam sobre os justos, ou os justificados, aqueles que receberam a justiça de Cristo pela graça, por meio da fé. Os olhos do nosso Pai estão sobre nós. Versículos 5 e 6. O Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra à tua direita, de dia não te molestará o sol, nem de noite a lua. O nosso guardião não está apenas no trono, a olhar por nós ou para nós, mas está também, como este versículo menciona, Ele está ao nosso lado para nos proteger de todo o mal. Esta ideia da proximidade, da sombra, está ao lado. Isto não significa que os crentes que são fiéis, que procuram obedecer, nunca se encontrem ou que nunca vão enfrentar dificuldades ou perigos, que nunca sintam dores físicas ou dores emocionais. Não é isso que este salmo está a dizer, não é isso que a Bíblia diz. Portanto, não significa que nós nunca vamos passar por aflições, nunca vamos sentir esse calor das provações. Mas o que a Bíblia ensina é que as coisas difíceis que Deus permite que nos aconteçam, segundo a sua vontade, elas podem magoar-nos, mas elas não nos prejudicam. As coisas difíceis que Deus permite que nós enfrentemos, que nos aconteçam, elas podem até magoar-nos, mas não nos prejudicam. Davi escreveu vários salmos e é como que um personagem central e principal no livro dos Salmos. Ele teve muitas experiências que lhe causaram sofrimento físico, emocional, que até ameaçaram a sua vida,
Mas o Senhor permitiu-lhe transformar essas aparentes tragédias em belos hinos, em belos cânticos, em belos salmos que nos encorajam. Até hoje, ler o livro dos Salmos traz-nos coragem e consolo. Hoje, até hoje. Esta ideia do Senhor à nossa direita, a dar-nos sombra, aquela sombra que nós precisamos por causa do calor, das provações, esse fogo ardente que muitas vezes surge no nosso meio, e o Senhor a ser essa sombra que nós precisamos. O povo judeu, e fazendo esta ligação aqui com essa menção à lua e ao sol, mas o povo judeu que seguia o calendário lunar e através do movimento da lua podiam contar os meses, mas o movimento do sol ajuda a contar os dias. Então nós podemos lembrar que dia após dia, mês após mês, de estação em estação, de ano após ano, o nosso Pai está conosco nos muitos desafios e mudanças que nós temos que fazer na vida. De dia e de noite, mês após mês, de ano a ano, cada período da nossa vida, este salmo lembra-nos que o nosso Pai está lá conosco, está ao nosso lado. Seja de dia ou de noite, no calor ou no frio, quaisquer que sejam as mudanças, a presença do Pai provê tudo o que precisamos. Nós não precisamos de ter medo dos ataques repentinos que podem surgir de dia ou de noite, pois a sombra do Senhor Altíssimo e Onipotente cobre-nos, como nós lemos no Salmo 91. O que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente diz ao Senhor: meu refúgio e meu baluarte, Deus meu, em quem confio. E o Salmo continua a demonstrar esta proteção, este guardar de Deus, este olhar atento, esta sombra. Então estes versículos lembram-nos da presença do nosso Pai ao nosso lado. O Pai está conosco. O Pai está ao nosso lado. Versículos 7 e 8. O Senhor te guardará de todo o mal, guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua saída e a tua entrada desde agora e para sempre. Por isso nós não precisamos temer a vida ou a morte, hoje ou amanhã, o tempo ou a eternidade, pois nós estamos ao cuidado amoroso do Pai. E aqui todo o mal significa qualquer coisa que nós pensamos ser má e que nos possa prejudicar, mas que na sua graça e debaixo da sua mão poderosa, Ele transforma, o Pai transforma em bem. José teve que suportar a calúnia e o ódio dos seus irmãos. Durante 13 anos ele teve que suportar a separação do seu pai, que ele amava muito. Ele teve que suportar as falsas acusações da mulher de Potifar, o seu patrão, o seu chefe. Ele teve que suportar anos na prisão. E tudo por causa do pecado de outros, o pecado dos seus irmãos. Mas no fim da história, no fim da sua vida, José foi capaz de dizer aos seus irmãos: vós intentastes o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem. Não só José tem esta consciência de Deus e da capacidade que Deus tem de fazer isso, mas também Paulo diz à igreja, diz-nos a nós, diz aos romanos e diz-nos a nós que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são piedosos, daqueles que querem ir para o lugar que Deus escolheu para ali colocar o seu nome. Todos os que amam a Deus querem estar em lugares assim, em lugares onde podem ver algo que os lembra de Deus, podem cantar para Deus. Esses são os piedosos, esses são os que amam a Deus. E todas as coisas, inclusive aquelas que nos parecem más, que nós consideramos más, Deus transforma em bem. As expressões, então, saída e entrada, referem-se às atividades cotidianas, coisas do dia a dia. E faz parte da bênção que Deus dá ao seu povo.
lá em Deuteronômio, as bênçãos de quem observasse a lei, que ouvisse com atenção a lei do Senhor, que quisesse ser obediente ao Senhor, seria abençoado. Bendito seria, né, ao entrar e ao sair. Deuteronômio 28, versículo 6. Então, sim, o Pai preocupa-se com as nossas tarefas, com os nossos horários e até com os nossos chamados pequenos pormenores, que muitas vezes nós já tomamos como garantidos, coisas certas, até banais e insignificantes, mas ir e vir, sair e entrar, são coisas importantes para Deus. São coisas que Deus valoriza, que Ele observa e Ele quer guardar. No ir e no vir, no sair e no entrar, na rotina, no dia a dia, Deus preocupa-se conosco. E os judeus, ainda hoje, os judeus ortodoxos, eles interpretam Deuteronômio 6 e Deuteronômio 11, aquelas palavras, aqueles mandamentos do Senhor, eles de guardar, de colocar no braço, na testa, e eles colocam em pergaminhos e põem dentro de umas caixas e afixam essas pequenas caixas que chamam-lhe mezuzá nas ombreiras das portas. Eles colocam essas pequenas caixas nos batentes e sempre que entram ou saem, eles tocam, vão com os dedos até essas caixinhas de metal, as mezuzás, para se lembrarem das palavras registradas em Deuteronômio 6 e Deuteronômio 11, para se recordarem do Senhor. Alguns até colocam em cada quarto da casa. Nós não precisamos dessas caixinhas. O que Deus nos ensina, não tem nada de errado em usar caixinhas e em usar memoriais. Mas o que Deus quer, na verdade, é que nós saibamos, e como é bom saber, que ao entrar ou sair de casa, que ao entrar ou sair da cidade, do país, ao viajarmos para outros lugares, é bom saber que o Pai está conosco, que cuida de todas as nossas necessidades. Acreditar é confiar, é descansar. É fazer aquilo que Pedro ensina os crentes verdadeiros, piedosos, agraciados com fé a fazer em capítulo 5, versículo 7, lançando sobre ele toda a ansiedade, porque ele tem cuidado dos seus, ele cuida de vós. O seu cuidado amoroso continuará para sempre, nós lemos no versículo 8, é para sempre. E o Salmo 73, ele ensina-nos a dizer ao Senhor, tu guias-me com o teu conselho e depois recebes-me na glória. Ainda que a minha carne e o meu coração desfaleçam, ainda que eu fique doente, eu envelheça, ainda que eu sinta fraqueza, Senhor, Tu és, Deus, Tu és a força, a fortaleza do meu coração e a minha herança para sempre. É lembrar que o cuidado do Pai está à nossa volta. Deus cuida. Então é vital recordar este facto. Estes salmos, e este em particular, diz mais a respeito de nós como povo coletivamente do que a crentes individualmente. É verdade que nós temos os nossos momentos em que estamos sozinhos, mas não podemos esquecer que pertencemos a algo maior, a um povo. E é isso que faz de nós realmente especiais. Não indivíduos, mas um corpo. E é por pertencermos à Igreja de Jesus. É por isso que somos especiais. Não como indivíduos isolados de um corpo, de um grupo, de uma comunidade, mas pertencendo, nós somos membros uns dos outros. Então este salmo tem que ser cantado, entoado, orado com esta consciência de que é um serviço para o Senhor, em nome de Jesus, é no contexto do corpo. Portanto, não é a minha entrada pessoal ou a minha saída de casa, do emprego, da cidade ou do país. Não é algo egocêntrico, mas é uma movimentação do corpo, é o serviço em nome de Cristo. Eu vou por causa dele, eu vou em nome dele, eu vou consciente que eu represento outros como eu que têm fé em Jesus. Nós somos membros
uns dos outros. Somos membros do corpo de Cristo. Eu li uma história já antiga sobre o Capitão D. Não quiseram colocar o nome dele, mas a primeira letra é D do nome dele. Então, há muitos anos atrás, o Capitão D, ele comandava uma pequena embarcação que navegava da cidade de Liverpool para Nova York, nos Estados Unidos. E nessa travessia ele levou a família com ele. A família encontrava-se com ele a bordo dessa embarcação. Mas certa noite, enquanto todos dormiam tranquilamente, levantou-se uma repentina ventania que varria as águas, atingindo a embarcação, que se agitou violentamente, fazendo cair tudo e partir tudo o que não estava preso. As coisas dentro do barco, dentro daquela embarcação, que não estavam presas, elas caíram e tudo se partiu, fez muito barulho. Os passageiros acordaram com a noção de que estavam em grande perigo e todos a bordo estavam apreensivos, inquietos. Alguns saltaram da cama, começaram a vestir-se como se estivessem e queriam estar prontos para o pior. E o Capitão D tinha então a sua filhinha a bordo, ela tinha 8 anos nessa altura. E obviamente ela acordou, como todos os outros passageiros acordaram. E ela perguntou: o que é que está a acontecer? E disseram-lhe que um forte vento havia atingido o navio e descreveram o que estava a acontecer. E ela perguntou: o meu pai está no convés? E alguém lhe disse: sim, o teu pai está no convés. Então a pequenita aconchegou-se à almofada, sem medo algum, e em poucos minutos ela estava novamente a dormir, tranquila. Apesar dos ventos e das grandes ondas, ela voltou a dormir. Ela lembrou, ela sabia: o meu pai está no convés. Ele sabe o que está a fazer. A pergunta é se nós temos este pai, se já somos filhos deste tipo de pai, que guarda, que protege, entradas e saídas. O caminho é dizer: eu ainda não me sinto assim, guardado e protegido. Eu tenho medo de sair. Eu tenho medo de entrar. Eu sinto-me fraco. Eu sei que eu sou fraco. Eu confesso a minha fraqueza. Eu confesso a minha iniquidade, o meu pecado. Eu preciso de um pai assim. Um pai que me dá segurança. Um pai que eu reconheço que é poderoso, que é altíssimo. Um Senhor que cria e sustenta todas as coisas. Então eu confesso a minha fraqueza, o meu pecado, eu confio, eu recebo o perdão e depois então eu experimento esse cuidado. Nós vamos cantar um hino, fica muito bem também à luz deste salmo, para corrigir os nossos corações aflitos e tristes, ansiosos, lembrar que temos um Deus que quer cuidar. Um Deus que cuida, um Deus que é fiel. O cuidado do nosso Pai está à nossa volta. Lembremos disso.